Paz do Senhor Jesus, gente, uma boa noite para vocês. Hoje eu não compartilhei o vídeo mais cedo, né? Hoje foi um dia assim que eu passei meu dia mais descansando, fazendo a obra de Deus, para a glória de Deus, não aqui na internet, né? Fora, né? Para a glória do nome do Senhor, né? Foi um dia abençoado, um dia de renovo, um dia o qual eu recebi também do Senhor, né? Porque às vezes a gente vai para poder dar, mas a gente acaba até recebendo, né? E foi um dia que o Senhor, ele guardou pra mim, pra poder, eu guardei o dia pra ele, mas ele guardou pra mim também pra poder me dar um refrigério. Essa semana foi uma semana muito cansativa, realmente. Como eu falei com vocês, né? Eu tava muito triste a respeito de algumas coisas que estavam acontecendo aqui. Mas enfim, Deus, ele me deu refrigério e eu perguntei ao Senhor nessa noite. Eu tinha marcado hoje de fazer a live, peço perdão àqueles que estavam esperando que eu fizesse a live, mas acabou que eu não fiz, e acho que foi muito bom pra mim também, porque até pra mim estar aqui eu preciso estar bem, né? Eu preciso estar com o meu espiritual, com o meu físico, com o meu mental bem, né? E às vezes é bom a gente sair um pouquinho, né? Sair um pouquinho pra gente se renovar, se revigorar, e foi uma bênção o meu dia de hoje. Eu agradeço muito ao Senhor, pra glória de Deus. Hoje o Senhor, ele colocou no meu coração de fazer um estudo a respeito de como foi que surgiu a diversificação de igrejas, como que foi que os dogmas, as doutrinas, os ensinos, as leis de Deus, elas acabaram por sair dos templos. A gente sabe que, na verdade, existe uma história do contexto no livro, né, na Bíblia, existe uma história de como foi o reinado de Israel, de como foi o início de tudo ali, né, para a glória de Deus. E a gente sabe que Deus levantou primeiramente Saul, depois Deus levantou Davi, depois veio Salomão. E é aí que a gente entra, porque existiu um momento em que os reinados, eles foram divididos. E por eles terem sido divididos, também a maneira de adorar e de buscar a Deus também foi dividida. E eu acho muito interessante a gente colocar isso aqui, né? A gente entender como é que houve isso, como é que houve essa diversificação, como é que houve esses dois caminhos, né? Porque hoje a gente pensa, nossa, existem umas igrejas que elas são tão mais doutrinadas e outras que são tão mais portas largas. E isso é bíblico, né? Na verdade, isso vem já de um bom passar, desde praticamente lá do início, já se vê isso. Bom, vamos lá. A gente sabe, como eu já falei, né, que veio o reinado de Salomão, e após o reinado de Salomão, após Salomão morrer, o reinado, ele foi dado por direito a Roboão, que era filho de Salomão. Porém, essa história a gente conhece, né? Eu não vou detalhar muito, mas eu vou explicar mais ou menos o que foi que aconteceu. Roboão, ele decide apertar o jugo daquele povo, sobrecarregar o jugo daquele povo ali, né? Naquele tempo, né? O povo vai até eles e fala, alivia pra gente. Eles falam, não vou aliviar, e muito pelo contrário. O meu pai, ele fez o jugo pesado, mas eu acrescentarei a isso, o meu pai vos castigou com chicotes, mas eu vos castigarei com escorpiões. Então, por conta disso, há uma guerra, há ali um desentendimento. A Bíblia diz que o reinado, ele é dividido, né? Ele é dividido, e quando ele é dividido, Roboão, ele vai ficar com o reino de Judá, né, que é o reino de Jerusalém. Ele vai ali para o templo, porque Jerusalém era aonde estava o templo, né, do Senhor. Então, ele vai para esse reino, essa cidade, ele vai para Jerusalém, para Judá ali, e ele vai junto com a tribo de Judá e Benjamim. Porém, acontece que quem fica com a parte de Israel é alguém que se levanta, que é Jeroboão. E Jeroboão, ele vai reinar agora a cidade ali de Israel. E quando ele começa a reinar a cidade de Israel, o que vai acontecer? Ele vai expulsar os sacerdotes da tribo de Levi. Se você estudar lá, o que acontece? Ele expulsa os sacerdotes e os levitas. Quem poderia apresentar um culto de adoração ao Senhor era a tribo de Levi, né? No caso, era ali o povo que era preparado para poder oferecer louvores, oferecer
serviços ao reino de Deus, ao reino ali, ao Senhor, dentro dos templos. Então, Jeroboão, ele vai expulsar esses sacerdotes. E quando ele expulsa esses sacerdotes, eles vão ao encontro de Roboão lá em Jerusalém. Então, ou seja, havia o templo e havia os sacerdotes que apresentariam agora ofertas, sacrifícios, louvores, iriam conduzir ali os cultos para o Senhor de maneira que agradassem a Deus. Porém, quem ficou na cidade de Israel junto com Jeroboão, o que aconteceu? Jeroboão, ele levantou para ele sacerdotes que não eram, né? Porque a gente sabe que se a gente estudar a história de Israel, Deus ele vai deixar uma ordem ali que quem poderia oferecer sacrifício, que quem poderia exercer o sacerdócio teria que ser da tribo de Levi. Mas o que acontece? Jeroboão, ele decide ir contra a palavra de Deus e ele levanta para ele sacerdotes. O que me chama a atenção é que Jeroboão, ele vai expulsar esses sacerdotes, ele vai levantar outros sacerdotes para ele e ele vai fazer lugares altos para demônios. Então, ou seja, hoje não é diferente desse tempo. Porque o que acontece? Muitas pessoas, por não aceitarem a doutrina, as leis do Senhor, a palavra de Deus conforme ela as pessoas elas preferem montar, né, altares que na verdade não estão adorando a Deus e sim a demônios. Por quê? Porque não estão na obediência com a palavra de Deus. Então é algo que acontece também nos nossos dias de hoje, né? É algo que acontece no nosso meio no dia de hoje. As pessoas, quer ver um exemplo? Existem muitas igrejas que, pelo fato de as pessoas não aceitarem a verdade da palavra de Deus, os pastores, os líderes, eles decidem aceitar todo tipo de pecado ali, conveniente, por quê? Porque eles preferem ter uma igreja cheia, uma igreja portas largas, uma igreja que não cobre tanto, uma igreja que não ande tanto. Ou você quer ver um negócio? Existem jovens que vêm para a igreja, então a gente prefere adequar a igreja ao mundo, ao invés de diferenciar a igreja do mundo. Então existia uma diferença entre a adoração do povo de Jerusalém, de Judá, para a adoração do povo de Israel. O povo de Israel era um povo que era mais liberal, era mais idólatra, era um povo mais desobediente, era um povo mais sem regras, era um povo mais libertino. Então o povo de Judá e o povo de Jerusalém, eles eram povos, eles eram ali gente que adorava, né? Adoradores que adoravam mais voltado a agradar ao Senhor. Então hoje não é diferente. A gente fica se perguntando, gente, por que existem esses dois tipos de igrejas? Igrejas portas largas e igrejas portas estreitas. A gente vê que isso não é dos dias de hoje. A gente vê que isso é algo que já vem acompanhado da história. Então hoje as pessoas, ao invés de tirar as pessoas do mundo para adequarem elas ao evangelho, não. Elas querem adequar o evangelho ao mundo para poder o quê? Atrair quantidade de pessoas, número de pessoas, até mesmo recursos financeiros, né? Voltado, visando que lucros, visando ali o bem-estar material ali, na verdade, né? O foco financeiro, né? De instituições. Na verdade, hoje o evangelho, né, o evangelho mesmo, o evangelho genuíno, ele já não é mais pregado muito dentro das igrejas. E o que acontece? Hoje as pessoas, elas começaram a pregar palavras motivacionais, né? Eu acho interessante, porque o que aconteceu? Eu gravei um vídeo, que acho que o nome dele é A Verdade, né? E nesse vídeo gerou muitas polêmicas também, porque todo vídeo que eu gravo aqui gera polêmicas, mas gerou muitas polêmicas porque eu falei algo, que a cruz, ela é pesada. E aí pessoas vieram me falar, não somente uma, mas diversas pessoas vieram me perguntar, falaram até que eu tinha falado algo errado, algo que não é bíblico, né? Porque a Bíblia diz que o jugo de Jesus o fardo de Jesus é leve e o jugo é suave. Só que eu não falei de fardo e nem de jugo, eu falei de cruz. Cruz é cruz, fardo é fardo. Você sabe o que representa fardo no dicionário? Objetos, volumes pesados. Então, ou seja, para mim carregar minha cruz, quanto mais cheias, um exemplo, se eu tô aqui com isso aqui na minha mão, com isso aqui na minha mão, com isso aqui na minha mão, com tudo isso aqui na minha mão, né? Aqui, ó, eu tô enchendo de coisas na minha mão. Como que fica para mim poder carregar a minha cruz? Um exemplo, a minha cruz é essa daqui. Como é que fica para mim poder carregar a minha cruz
se isso aqui tá pesando em mim, sabe? Muitas pessoas entraram falando que eu tava falando que é algo que é heresia. Não, não é heresia, porque cruz é cruz, fardo é fardo. Jugo, a palavra jugo é algo que, sabe quando o burro, ele tá andando e antigamente se andavam dois burros lado a lado. Então existia ali um equipamento que colocava aqui no pescoço aqui, daquele burro, para poder ele andar numa direção certa, para poder ele não, né, fazer ali a vontade dele, você entendeu? Então, ou seja, a gente sabe que jugo e fardo não representam o nome cruz. Cruz é algo que eu preciso carregar através da minha renúncia. Por quê? Porque ninguém quer renunciar. Me fala se você quer renunciar aí as coisas que Deus faz. Ninguém quer, gente, renunciar nos dias de hoje. Nenhum de nós gostaríamos de renunciar nada. Nenhum de nós gostaríamos de deixar nada, porque a gente acha que Jesus ele tem que nos dar junto com aquilo que a gente veio carregando do mundo, trazendo lá do tempo do Egito, da bagagem do Egito. Então, ou seja, fato se você estudar, significa justamente isso, bagagem, volume, algo que seja pesado. Então, ou seja, volume e objetos que sejam pesados. Quando a gente vem do mundo, a gente vem carregado de objetos pesados. E pra gente receber o evangelho de Cristo, muitas das vezes a gente tem que abrir mão de certos volumes mundanos que acabam pesando a nossa vida e tirando a nossa força de carregar a nossa cruz. Né? O jugo, ele é algo para a gente obedecer. Os burros, quando eles usavam os jugos, eram para eles obedecer, para eles carregarem aquilo e eles terem uma direção. Então, quem é a nossa direção? Quem é Jesus pra gente? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, quando Jesus diz isso, se você quiser comparar a respeito de Jesus, de fardo, um exemplo, o que é mais pesado? É você renunciar a algumas coisas nessa terra e viver uma eternidade com o Senhor? Ou é você não renunciar nessa terra, mas você passar a sua eternidade pagando um alto preço no inferno? O que é mais leve? Então é por isso que Jesus ele diz, o meu fardo, ele é leve. O meu fardo, ele é leve. O meu jugo, ele é suave, né? Então, por quê? Porque obedecer a Deus, a princípio, não é fácil. A princípio, não é tão fácil. Mas eu acredito e é o que eu vivo, né? Às vezes a obediência, às vezes não sempre, a obediência ela gera uma bênção. Isso é bíblico, né? Se me obedecerem, se me escutarem, se ouvides a palavra que hoje eu tenho para você, então eu os abençoarei. Então isso é bíblico. Quando a gente bota a obedecer a palavra do Senhor, é bíblico que a gente vai sim ser abençoado por Deus. E ser abençoado por Deus não é ser somente abençoado financeiramente, é ser abençoado também com saúde, com paz, ser abençoado em situações, né, na nossa vida, e vermos milagres sobrenaturais, e vermos o extraordinário de Deus. Sermos abençoados também no financeiro, sim, em diversas áreas das nossas vidas. Então, é isso, gente. Eu quis compartilhar esse texto com vocês, porque é algo que o Senhor já tem tocado no meu coração há alguns dias para que eu compartilhasse, né? Porque muita gente acha, por que existe portas largas e portas estreitas? Isso é algo que não vem de hoje, não é de agora. Na verdade, há muitos anos isso já existe. Isso é bíblico, né? Ali o povo ele tentava agradar a si próprio. Na vontade de se agradar a si mesmo e não obedecer à vontade de Deus, eles criaram falsos altares para poder ali dizer que adoravam Deus, mas na verdade eles estavam adorando demônios. Então isso não sou eu que estou dizendo, é Bíblia, tá? Você lê lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 11, você vai ler essa história que eu tô te contando aqui para a glória do nome do Senhor. Então medita nessa palavra, leia, entenda, tire os seus entendimentos, claro, antes orando para que o nosso Senhor Jesus venha te revelar a palavra, o Espírito Santo de Deus venha te revelar a palavra da forma que Ele tem para nos ensinar, porque Ele é santo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, amém? Deus abençoe a sua vida, muito obrigada por mais um dia aqui, e Deus abençoe a tua casa, a tua família. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus.